Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor Jesus, Ele tem nos concedido mais essa oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, querido visitantes das escolas bíblicas dominicais, comentários, subsídios e informações que muito acrescentarão na nossa caminhada com Deus. Você que não me conhece, eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos das escolas bíblicas dominicais e também outras programações aqui da região. Portanto, você que gosta de estudar a Palavra de Deus, você que gosta de estar acompanhando as programações evangélicas, momentos em que nós nos declaramos ao nosso Senhor Jesus, você está no canal certo. Continue conosco, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós estudaremos a lição número 7 da classe de juvenis. Essa revista aqui que muito tem aconselhado os nossos jovens e adolescentes. O tema deste trimestre é bons conselhos. Nós estamos estudando aqui o livro de Provérbios, que detalhadamente, capítulo por capítulo, nós estamos vendo aí ponto a ponto. Você que ainda não viu os outros vídeos, eu aconselho e até peço a você, para você, se possível, assistir os outros vídeos, para que você possa então continuar o estudo deste dia e aprender mais conosco aqui também. Queridos, o tema dessa lição é cuidado com o que fala. O texto principal dessa lição diz o seguinte: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. A leitura bíblica em classe está em Provérbios, capítulo 6, verso 16 ao 19, e capítulo 16, verso 20 ao 24. O sintetizando da nossa lição, na lição desta semana, estudaremos a respeito do cuidado que devemos ter com o que falamos. O sábio Salomão ensina no livro de Provérbios que há 6 práticas que aborrecem o coração de Deus, e a 7ª o Senhor abomina. Dentre estas, 3 estão sob a influência direta da língua: a língua mentirosa, a testemunha falsa e o que semeia contenda entre os irmãos. Tais práticas estão diretamente ligadas ao caráter do ímpio. Nós veremos aqui então, nesta lição, que o cuidado em que o crente, em que o jovem, o adolescente cristão, o pai de família cristão, a mulher de Deus, deve ter testemunho e tomar cuidado com o que se fala. Queridos, essa lição ela é direcionada a adolescentes, mas nós encontramos, você que é professor sabe disso, princípios que a gente pode levar também para a classe de adultos. Essa lição ela tem estudos profundos que nós também podemos aplicar na classe de adultos e ensinos também para a família. Então, a mentira, o cuidado no que se fala, para você ser sempre verdadeiro e falar aquilo que é verdade aos outros, isso é importante para a nossa edificação e nossa construção na fé em caminhar
com o Senhor Jesus. Ele abomina a mentira. Lá em João 8, capítulo 44, diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Então nós não podemos de maneira nenhuma falar aquilo que nós não sabemos de fato se é verdade. A introdução dessa lição diz o seguinte: desde os tempos antigos, as escrituras sagradas ensinam a respeito do poder da língua. Ela tem a capacidade de edificar e também de destruir. No entanto, esta competência é proveniente do caráter do homem. Nesta reflexão, veremos que tudo o que falamos está diretamente ligada à qualidade do nosso caráter. Para o ímpio, esbanjar a iniquidade em seus lábios é algo normal, mas para o justo, a prudência no falar mostra-se agradável, pois ele sabe da importância das palavras usadas no momento certo. Queridos, na nossa lição anterior, nós estudamos sobre o que é ímpio. Como o ímpio, ele se comporta diante da sociedade. Essa prática de falar aquilo que não é agradável aos olhos de Deus, aquilo que cria contenda, que cria uma soberba no seu coração, aquele ímpio que esbanja palavras de mentira e ainda se acha no direito de se orgulhar em ter esse poder de persuadir pessoas através da mentira, isto é uma prática a qual o ímpio tem prazer. Mas o servo do Senhor, mas o cristão convertido em Cristo Jesus, ele não pratica essas coisas, porque isso não é do seu caráter. Isso não traz felicidade, podemos dizer assim, alegria do Espírito, podemos dizer assim, em fazer, em enganar as outras pessoas. As pessoas, os cristãos que têm compromisso com seu testemunho verdadeiro, ele não usa de maneira nenhuma a mentira, colocando as palavras no momento certo. Nesta lição, estudaremos 4 pontos importantes para a nossa caminhada aqui e nós entendermos melhor o que a lição irá tratar nesta noite. O primeiro ponto diz o seguinte: o poder da língua. Queridos, neste ponto, nós tocaremos aqui no assunto sobre o poder da língua. O poder da fala. A língua que nós estamos falando não é esse órgão do corpo humano, que ela é física, mas nas palavras que são ditas, nas palavras que são pronunciadas, essas palavras, ela tem o poder de influenciar as pessoas, tanto para o bem, como para o mal. Então, neste ponto, é tocado aqui em alguns, podemos dizer assim, subpontos, para nós compreendermos melhor a respeito da língua. A palavra língua aqui, ela é da raiz grega glossa. A palavra língua, ela tem essa raiz que significa glossa ou glossolalia, que é simplesmente falar. Não é o órgão, a qual eu falei agora há pouco, o nosso paladar, podemos dizer assim, de sentir o gosto da comida, o gosto dos alimentos, mas essa expressão língua, na revista aqui que nós estamos vendo nesse momento, é sobre a expressão de falar, de dizer algo, de falar as palavras para outra pessoa. Então, neste ponto, nós vemos aqui que fala sobre a primeira
alternativa fala sobre a língua mentirosa. A língua mentirosa, ela é afiada para praticar o mal. A língua mentirosa, ela é afiada, meus queridos, para criar confusão no meio cristão, confusão no meio da sociedade. Ela difama as pessoas, ela calúnia as pessoas, ela tem essa intenção de não ser verdadeira. Isso se dá por causa do coração humano, o coração que não é convertido em Jesus Cristo. Ele tem esse mau costume de estar praticando e falando sempre a mentira. Como nós podemos então escapar desse malefício que é a nossa língua? Nós devemos buscar orientação de Deus. Nós devemos então procurar orientação do Espírito Santo. Vocês que assistem às minhas videoaulas, eu gosto sempre da palavra vigiar, testemunhar, procurar falar as coisas para edificação das pessoas, procurar fazer sempre o bem, orar a Deus para que você possa falar a coisa certa, no momento certo, na hora certa. Tudo isso para a edificação das pessoas em Cristo Jesus. A língua mentirosa, infelizmente, ela tende a fazer o mal e levar as pessoas a cada vez mais ao abismo. E isso, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele se alegra. E nós não estamos, então, praticando, fazendo, melhor dizendo, a vontade de Deus. Nós estamos, então, fazendo a vontade do diabo. Evite falar mentiras. Se nós, como os cristãos, em algum momento, nós erramos em falar algo que nós não temos certeza que é verdadeiro, pedimos a Deus, então, sabedoria, discernimento, entendimento, com muita diligência, vigiando a todo momento, para que nós possamos, então, falar aquilo que é verdadeiro. Isso agrada os olhos do Senhor. E isso, meus queridos, isso pode nos levar, nos impedir, melhor dizendo, a entrar no céu. A entrar no céu de glória, a nós confraternizarmos junto com o Senhor Jesus, a nós participarmos, então, das bodas do Cordeiro e perder aquilo que nós mais esperamos, que é o arrebatamento da igreja. Tá bom? A parte B deste primeiro ponto, ela fala sobre a testemunha falsa. Isso aqui já nós acabamos de falar um pouco. Testemunha falsa. Além de você não estar testemunhando de Cristo, não ser um verdadeiro cristão, você está então destruindo a integridade de outra pessoa. Destruindo a integridade dessa pessoa mediante a sociedade, por causa do seu falso testemunho. Isso está escrito em Êxodo, nos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. A mentira, quando nós estudamos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos então que é uma das maiores armas do nosso inimigo, é essa, influenciar as pessoas através da mentira. E nós pregamos então a verdade. Jesus, uma certa feita, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, a verdade é
Jesus Cristo. Nossa testemunha tem que ser verdadeira para o ganho de almas para o Senhor Jesus, para o ganho de almas para Cristo. Tá bom? Neste ponto, nós veremos aqui ainda a alternativa C deste ponto, que diz o seguinte: o que semeia contenda entre os irmãos. Semear contenda entre os irmãos, meus queridos, é algo que é prejudicial à vida espiritual da igreja. Quantas vezes nós vemos aí, nas nossas congregações, nos nossos templos, nas nossas igrejas, irmãos que têm uma língua felina, que têm uma língua tendenciosa a falar aquilo que ele não viu, que ele não testemunhou, que ele não presenciou, né, a caluniar outras pessoas. E isso, muitas das vezes, nos entristece. E através dessas palavras de calúnia, nós podemos então definir aquele que é um verdadeiro convertido em Cristo Jesus. Através das palavras de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, nós conseguimos então identificar como ele está sendo verdadeiro na sua sinceridade com Deus. Tá? Aquele que pratica mentira, que não se arrepende dos seus atos mentirosos, pecaminosos, ele, infelizmente, está condenado a sofrer. Mas antes, devemos pedir a Deus que a misericórdia do Senhor possa se estender na vida dessas pessoas e elas então se arrependerem e começarem então a praticar, a falar a verdade. Isso se torna quase como um vício. Se você não fala aquilo que você não viu, você tem que tomar cuidado para não espalhar mentira. Trazendo para os nossos dias, quem usa o WhatsApp, quem usa as redes sociais, como nós usamos muito isso aqui no século 21, temos que tomar cuidado também com as fake news, para não espalhar conversas, histórias, né, reportagens mentirosas. Para não espalhar então histórias também mentirosas, tanto nas redes sociais como também no WhatsApp. Não publicar, não compartilhar algo que você sabe tem origem duvidosa, algo que você não tem certeza de que é a realidade. Temos que tomar cuidado com isso, porque então também assim nós estaremos propagando, espalhando a mentira. Cuidado com as fake news, cuidado com as histórias em WhatsApp que se tornam escandalosas para o mundo cristão, sem você verificar a fonte se é verdadeira, sem você verificar aquilo que é verdadeiro, sem você fazer uma pesquisa minuciosa naquilo que é verdadeiro, para descobrir se é verdadeiro ou se não é, tá bom? Então, através dessas conversas mentirosas, às vezes acontece de ser semeado uma contenda entre um irmão e outro. E essas contendas acabam então prejudicando a vida espiritual, a comunhão entre os irmãos, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que deve ser unido em todo momento. Que tem as suas partes que fazem com que este corpo venha ganhar mais pessoas para o Senhor, mais pessoas para Jesus. Então estes momentos de comunhão e de evitar criar contenda entre os irmãos é de grande importância, ok? Em Colossenses capítulo 3, versículo 8 a 10, fala que a maledicência é algo que tem que ser excluída do meio do povo de Deus. A maledicência
você sempre falar o mal, você sempre está murmurando diante do Senhor, você sempre está questionando as coisas de Deus. Por exemplo, o mal. Por que que existe o mal hoje no mundo? Muitas pessoas questionam se o mal existe, então por que Deus não existe? Mas nós sabemos muito bem que o mal existe por causa da natureza do homem, por causa da desobediência do homem, porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos possam vir a encontrar a salvação. O segundo ponto fala sobre o caráter de quem fala. Meus queridos, como nós conhecemos com facilidade o caráter de quem fala, o caráter de um verdadeiro cristão, um caráter daquela pessoa que é realmente convertido e que usa sua fé com todo poder e com toda autoridade. Como nós conhecemos, facilmente, pode ser até através das redes sociais, uma pessoa que tem um caráter cristão, que se veste como cristão, que fala como cristão, que se comporta como cristão verdadeiro, facilmente através de vários meios, da convivência pessoal, do compartilhamento entre problemas e soluções. Você percebe como uma pessoa ela é sincera e ela é forte nos seus aspectos de fé. Nós percebemos tudo isso. E o caráter é algo que nós percebemos de maneira fácil. A partir do momento em que nós nascemos de novo, também foi explicado em um vídeo anterior, que o nascimento ele é algo que acontece no momento da sua conversão. No momento em que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, o Espírito Santo começa a habitar no seu ser e começa a moldar o seu caráter, começa a moldar a sua maneira de viver, a sua maneira de ser. Haja vista que alguns dos irmãos, alguns dos novos convertidos, eles estão ainda se livrando de certas práticas pecaminosas, mas o Espírito Santo de Deus, através da santificação, faz com que essa pessoa vá largando as práticas pecaminosas dia após dia, e a sua mente venha sendo renovada, renovada a cada dia mediante a palavra de Deus, mediante o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, e ele, através do novo nascimento, ele se torna um ser justo diante do nosso Criador, diante do nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. Queridos, a prudência é algo que nós precisamos trabalhar, ser trabalhada, de maneira em que nós podemos então usar o nosso entendimento através da sabedoria. A sabedoria é algo que nós precisamos buscar de Deus, é algo que nós precisamos buscar inspiração de Deus para que nós possamos então trabalhar de maneira sábia e com entendimento, para que nós não venhamos a destruir uma vida de uma pessoa espiritualmente. Queridos, a moderação na maneira de você resolver uma situação, na maneira de você agir de maneira pacífica, na maneira em que você trata uma determinada situação, ela deve ser prudente, ela deve ser pacificadora, e ela deve ser ter o objetivo de unir aquelas pessoas, que por algum motivo estão se desentendendo. Tá? A palavra prudente, ela tem poder de unir pessoas, de unir famílias. Nós vemos aí quantas e quantas famílias estão destruídas pela a fala, pelo que falam, pela sua boca, as palavras faladas no momento errado, pelas palavras que machucam. Nós vemos aí famílias, nós vemos aí amigos, nós vemos aí irmãos, nós vemos aí tantas e tantas pessoas que têm se prejudicado através dessa maneira de falar sem ser prudente. A fonte de sabedoria que nós devemos ter é a fonte de sabedoria divina, é a fonte de inspiração divina.
para que nós possamos então, no momento certo, através do Espírito Santo, falar aquilo que convém para a união de todos os irmãos e de todas as pessoas. O quarto ponto fala sobre as palavras do sábio produzem vida e saúde. Queridos, as nossas palavras, ela tem poder de edificar uma pessoa, ela tem poder de plantar uma semente boa, ela tem poder de conduzir, ela tem poder de levantar, ela tem poder de inspirar, de confortar, de exaltar, de fazer aquilo que talvez uma pessoa possa estar desestimulada a fazer. O Senhor Jesus, ele levantou vários e vários profetas para dar uma palavra profética a muitos reis, a muitas pessoas, né, a muitas gentes no Antigo Testamento, porque ele sabia da importância da comunicação, ele sabia da importância no falar, ele sabia da importância em fazer com que as pessoas entendam a mensagem do Evangelho para que elas possam ser salvas por amor a Cristo. Apóstolos que viveram com Cristo, eles conseguiram impactar nações através da comunicação, através do testemunho do Senhor Jesus, através do falar de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, em sua primeira pregação, ele então converte, ele então com suas palavras, com o poder do Evangelho, ele consegue então fazer com que 3.000 almas se convertam em um só dia, em um só momento. Essas pessoas foram impactadas pelo poder do falar, pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do nosso grande Deus. Nós precisamos entender que o falar, ele é importante. O falar, ele tem que edificar a todo momento. O nosso falar, meu querido jovem, meu querido adolescente, aí na universidade, aí na escola, em qualquer lugar que você for, em qualquer lugar, professor, que você estiver ministrando, dando aula, isso tem que ser impactante. Isso tem que influenciar pessoas para que mais pessoas venham se erguer e propagar o Evangelho de Cristo Jesus a mais e mais gentes. Isso é o que o Senhor Jesus nos mandou fazer. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, através do falar, através do conhecimento bíblico, através do Espírito Santo que nos capacita, através também dos estudos, né, espirituais, da comunhão com Deus, né? Também tem uma certa parcela nos estudos seculares, como nós vimos aí em outras lições. Tudo isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que amam a sua palavra. Seja um portador de propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para concluir, diz o seguinte: a língua tem o poder de edificar e também de destruir. Devemos pensar cuidadosamente em tudo o que falamos. Nossas palavras podem trazer vida, mas também destruição. O Senhor deseja que sejamos canais de bênçãos para restaurar vidas e corações que estão feridos por conta de palavras amargas que ouviram. Que possamos ser prudentes em tudo o que falamos, a fim de que sejamos agradáveis àqueles que nos ouvem. A palavra do Senhor está sendo pregada para aqueles que estão precisando, necessitando, né, de uma palavra de edificação, de exortação. As pessoas que estão nos ouvindo, elas estão nos ouvindo e sendo edificadas. Tudo que nós estamos falando tem sido para a honra e para a glória do Senhor. Tudo que nós estamos falando tem sido para levantar pessoas, levantar irmãos, para caminharem e avançarem juntos para as mansões celestiais. As nossas palavras, meus queridos alunos, professores, superintendentes, visitantes, estudiosos da palavra de Deus, ela tem sido em prol do Evangelho do Senhor Jesus. Reflita
nessas mensagens, reflita nesses comentários, né? Isso é muito importante. Cuidado no que você vai falar. Cuidado naquilo que você vai ministrar. Ou você pode estar levantando alguém para Cristo, ou você pode estar, então, destruindo alguém para a condenação eterna. Isso é muito importante para que vocês entendam, tá bom? Queridos, obrigado mais uma vez por vocês terem chegado até aqui, participado mais uma vez desta videoaula. Gostaria de pedir para você comentar, curtir os nossos vídeos, compartilhar também, porque a palavra de Deus, ela é pregada em todas as situações também. Obrigado por você ter aqui, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.